Boa noite, hoje dia 19/7/2023, agora 18h36, portanto, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal Saber a Fé e ao nosso Facebook. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, deixe o seu gostei. Se você estiver assistindo pelo canal Saber a Fé, deixe o seu like e nos incentive se inscrevendo no canal, nos incentive fazendo um comentário. Que Deus te abençoe desde já. Eu não lembro, todas as vezes que eu vou falando, não lembro, mas é marcar o sininho, sinalizar. Não tenho experiência com isso, mas se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o sininho ali sinalizado para mandar recomendações, para mandar as novidades do canal para você. E ore por mim para que eu realmente pegue o jeito dessa forma de trabalho que é expor a palavra aqui no YouTube e no Facebook. Então, desde já um abraço muito forte, mais uma vez muito feliz por estar com vocês, que o Senhor abençoe você ricamente e abra, né, abra o seu coração para você crer naquilo que nós estamos aqui abrindo a palavra e compartilhando com você. Só Ele pode fazer isso, nisso nós cremos e é base de nossa fé. Nossa fé reformada, em específico, nossa fé cristã reformada, em específico na presbiteriana. Um abraço a todos os queridos presbiterianos. Antes de nós começarmos o semanário de hoje, oramos e pedimos ao Senhor que abençoe a vida de Aldo, que o Senhor esteja contigo, Aldo, que renove tuas forças, te dote de saúde, que seja plenamente exitosa a sua viagem a Fortaleza, acompanhado por Osana, nossa querida Osana, que os procedimentos sejam 100% exitosos, que você fique bem e que sua saúde lhe seja devolvida, é a nossa humilde oração. O mesmo por nosso querido pastor, reverendo doutor Augustus Nicodemos, a respeito do qual nós fomos notificados hoje por nossa querida irmã Suzana Trajano. Um abraço, irmã, muito obrigado por nos ter avisado da situação do pastor Augustus, que depois da manhã, estará em uma cirurgia para restabelecer a normalidade dos seus batimentos cardíacos. Uma dessas coincidências é o mesmo problema de Aldo: pressão que não controla e batimentos cardíacos que precisam ser tranquilizados. E o nosso querido reverendo Augusto, doutor Augustus Nicodemos, por nosso querido Aldo, por nossa querida irmã Marluce, por todos aqueles que de alguma forma necessitam de oração, nós os colocamos perante o Senhor, onde eles já estão a todo tempo, mas implorando do Senhor que o Senhor os abençoe e derrame sobre eles graça, misericórdia e amor. Uma última solicitação de oração. Orem também por nossa querida irmã Mônica, que nos acompanha e que tem demonstrado interesse por nossa igreja. Um abraço, irmã Mônica, que Deus a sustente, a ajude. E também por todos os queridos que nós já mencionamos e aqueles que hoje, de alguma forma, não foram mencionados, mas na oração foram mencionados e em nosso coração também. Palavra do Senhor, hoje nós vamos começar uma série sobre os decretos de Deus. Deus decreta, Deus determina a realidade na qual nós vivemos, e essa soberania de Deus em contraste sempre, na tensão, uma coisa paralela à outra,
que é a liberdade, a nossa liberdade. A liberdade humana em paralelo à total e absoluta soberania de Deus. E hoje um aspecto, um decreto específico, um dos decretos, depois nós vamos trazer uma introdução ao que seja decreto e como o Senhor, Ele na eternidade efetuou tais decretos. Eu acredito que todos nós conhecemos o termo e sabemos o que ele significa. Aquele que decreta com poder absoluto, determina a história, a escreve antes de acontecer. Então, Deus, ao decretar, Deus escreve a história antes da mesma acontecer. E sabendo disso, nós queríamos hoje passar aqui para falar a respeito do decreto que nos diz muito, fala muito ao nosso coração, que é a igreja. A igreja do Senhor, o decreto do Senhor para que exista a sua igreja, o corpo de Cristo, a união de todos os crentes, a comunhão dos santos e essa noiva do Senhor, essa maravilha que é a igreja de nosso Senhor Jesus. E por que nós vamos começar com o decreto de Deus para que exista a igreja? Entre outras razões, porque uma querida irmã do nosso grupo de discipulado me questionou, me perguntou a respeito qual a igreja certa, qual a igreja verdadeira. E essa eu achei uma pergunta muito interessante e é por isso que nós vamos começar as nossas mensagens, essa série de mensagens sobre os decretos. Vamos começar pelo decreto do Senhor para que exista a igreja. E antes que nós comecemos e vamos ler a palavra do Senhor, vamos mencionar e agradecer a Deus também em nossas orações já, agradecemos lá em loco e agradecemos aqui, antes de começar o trabalho, pelo maravilhoso trabalho do nosso departamento infantil, de nossa escola bíblica dominical, com a sua presidente, sua superintendente, nossa irmã Josilene Farias, e toda a sua diretoria e todo o seu staff, que hoje realizaram um trabalho muito bonito, muito animado com as crianças. Acredito que mais de 50 crianças estavam ali, eu não as contei, mas um cálculo assim de vista, mais de 50 crianças estavam ali conhecendo a palavra, conhecendo o Senhor da palavra, brincando, se divertindo em um ambiente sadio, em um ambiente abençoado por Deus, e foi uma coisa linda. Eu não pude ficar não cheguei no começo porque almoçamos tarde, levei Valéria ao médico, estava ali com ela e chegamos tarde para almoçar e almoçamos e logo fomos ali para a igreja para ver como estavam os nossos queridos. Foi uma bênção, uma belezura de se ver. E eu tive que sair um pouco antes, justamente para me preparar, e antes de terminar, justamente para me preparar para esse trabalho da igreja. A igreja trabalha, a igreja se esforça, a igreja está servindo ao Senhor e o nosso departamento infantil, mais uma vez, está de parabéns por essa escola bíblica de férias. E a igreja faz tantas coisas e Deus decretou que essa igreja exista, não só a nossa igreja particular, a nossa denominação presbiteriana do Brasil, as outras denominações presbiterianas e os nossos queridos irmãos cristãos de todas as denominações, sérias, bíblicas, fiéis ao Senhor. Deus decretou que exista a sua igreja em meio a tantas igrejas particulares e denominacionais e até entre aqueles que não querem frequentar igreja nenhuma. Que mistério é esse da igreja
o que é tão glorioso na igreja. Qual a igreja certa? Vamos logo à palavra do Senhor, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo 25, todos nós conhecemos, né? É aquele que começa: maridos, amai vossa mulher. E a segunda parte, né, como deve ser este amor, e esse amor que nós devemos ter às nossas esposas é o seguinte: como também diz o texto, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repetindo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que bênção! Que bênção saber que o Senhor Jesus amou a sua igreja. Está falando de uma única igreja, não de milhares de denominações, não de milhares de agremiações, mas a sua igreja. Uma única igreja a qual o Senhor Jesus amou, se entregou por ela, está arrebanhando de todos os povos, não é? Tribos e raças, e de todos os povos, tribos e raças, o Senhor está arrebanhando a sua igreja, e nós ficamos muito felizes de pertencer a esta igreja. Mas já que existem tantas igrejas espalhadas pelo mundo e as pessoas frequentam essas igrejas, e me foi perguntado qual a igreja certa, vamos tentar responder. O decreto para que exista a igreja foi como todos os outros decretos. Na verdade, muitos veem os decretos de Deus como um decreto ou o decreto, em meio a ele todas as decisões que nós vivemos com elas e por elas e delas, estamos vivendo nossas vidas debaixo do decreto de Deus ou dos decretos de Deus, e esse decreto é um mistério. Mais na frente você vê o 32, grande é este mistério, mas eu me refiro, diz a palavra do Senhor, a Cristo e à igreja. Ele está falando no contexto do lar cristão, do casamento, do relacionamento do marido com a mulher, e o exemplo de uma família saudável é uma igreja, é a igreja saudável, a igreja de Cristo, que ninguém vai fundar mais uma denominação e colocar a igreja saudável, mas deve até já existir. Esse é um dos grandes entraves, problemas de quem quer pertencer à igreja de Cristo e olha para o panorama e olha assim e diz: meu Deus, são tantas igrejas, qual a igreja certa? Qual a igreja correta? Qual igreja devo frequentar? Então, vamos responder com os reformadores, e essencialmente a resposta que Calvino dá em suas Institutas, e a resposta é muito simples. Você precisa ter 3 elementos em uma igreja, seja ela qual for, que ela se apresente como se apresentar, excetuando as seitas. Aí, se você quer saber o que é uma seita, você estuda a história da igreja, desde seus primórdios até os nossos dias, você vai ver destacado ali as seitas. Então, excetuando as seitas que não preenchem nenhum desses requisitos, mas qualquer igreja genuinamente bíblica tem que ter ao menos 3 requisitos, 2 principais e um que eu também julgo um dos mais importantes, mas Calvino ressalta 2 princípios principais. A correta administração da palavra de Deus, fiel pregação, fiel ministração da palavra de Deus e fiel celebração, segundo, fiel celebração dos sacramentos, quais sejam batismo e a ceia do Senhor, batismo e Eucaristia. No batismo e nas ações de graças, na celebração, no memorial da morte e da ressurreição do Cristo, que é a Santa Ceia, nós temos os sacramentos, as ordenanças que nos são dadas pela palavra de Deus,
não pela imaginação do homem, mas pela palavra de Deus. No batismo e na Santa Ceia, nós temos as ordenanças, que devem ser corretamente celebradas, corretamente ministradas, assim como o primeiro requisito, a fiel pregação da palavra de Deus. Na fiel pregação da palavra de Deus, você tem o primeiro sinal. Na correta administração, ministração, celebração dos sacramentos, você tem o segundo elemento. E um terceiro elemento, muito importante também, né, em minha opinião, tão importante quanto os outros dois, a correta aplicação da disciplina eclesiástica. O que vem a ser a disciplina da eclésia, da igreja. A propósito, o nome eclésia, igreja, igreja quer dizer eclésia, eclésia é o termo grego para igreja, os tirados para fora, chamados para fora, aqueles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Nós temos aqui o grande mistério da igreja e o decreto de Deus que cria a igreja e que faz com que ela aconteça, né, no tempo e na história. A palavra de Deus diz que foi um decreto de amor. Que coisa interessante. A palavra de Deus diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um mistério de entrega, é um decreto que nos é revelado. Então, ao mesmo tempo que é um mistério, esse relacionamento do Senhor com a sua igreja também é a maravilhosa benção da revelação do seu eterno, completo amor. Como nós vimos semana passada, Deus nos ama completamente. De que maneira Deus nos ama? Individualmente, Deus nos ama, né, completamente. E agora, coletivamente, Deus nos ama também de forma completa e absoluta. E Deus assim o faz por sua igreja. Não só Ele decretar antes da fundação do mundo que a igreja venha a existir, à medida que esse decreto entra em ação e a igreja passa a existir, a igreja é o composto de todos os tirados da escuridão e, né, conduzidos à luz do Evangelho, a luz que é o próprio Cristo e o Evangelho que é o próprio Cristo. Deus é o Evangelho, como diria o Piper. E nós somos conduzidos a Ele em seu amor eterno, perfeito e absoluto. E fica, né, a pergunta muito importante para as nossas vidas: qual dentre tantas igrejas visíveis é a igreja verdadeira? Eu, como, né, presbiteriano, não posso fugir do fato de que o governo de igreja, em minha humilde opinião, deve ser presbiteriano. Eu, como presbiteriano, não vou fugir do fato que eu creio que o batismo deve ser por aspersão. Eu, como bom presbiteriano, já não sei, mas como presbiteriano, eu também acredito que devemos batizar crianças. Não sou credobatista, sou pedobatista. Eu procuro e me esforço para que as crianças estejam ali visivelmente, né, inclusas no pacto. E à medida que você for ouvindo as mensagens, se já existe alguma coisa sobre batismo infantil em uma das mensagens, não lembro qual agora, mas se você se interessar, você pode procurar e um dia prometo, vou me esforçar para termos aqui uma das mensagens só sobre pedobatismo. Mas eu, como bom presbiteriano, eu tenho todos esses detalhes presbiterianos em minha vida, né, cristã presbiteriana. Agora, como cristão, eu não vejo a igreja somente como presbiteriana. Como cristão, eu vejo a igreja como composto de todos os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos batistas, especialmente os reformados, metodistas, luteranos. Acredito que há irmãos entre os católicos
muitos mais do que nós somos capazes de pensar, acredito eu, como Calvino acreditava nisso, né? Calvino via ainda sinais, na mesma parte das Institutas que ele trata dessa questão, dos sinais da igreja verdadeira, mesmo que em um edifício em ruínas, diz ele, estão ali alguns sinais ainda da igreja verdadeira em meio ao catolicismo. Então, independente da ortodoxia do Oriente, acredito que isso pode ser estendido a eles também. E não sou ecumênico, não sou partidário desse tipo de ideia, sou presbiteriano de fato e de direito também. Né? Quase 40 anos na igreja presbiteriana, uma boa parte da minha idade de vida, quase toda a minha idade de vida como presbiteriano. Agradeço a Deus esse chamado à fé reformada, mas reconheço, não é, a validade das igrejas que têm isso que nós acabamos de mencionar aqui. Você quer saber se uma igreja, pronto, você vai a uma igreja batista reformada, um exemplo. Lá você vai ver a correta pregação da palavra de Deus. Eu conheço muitos batistas e reformados, são homens e mulheres de Deus, então você vai ver lá naquele ambiente a correta pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica. Se essas coisas são assim, não só os batistas reformados, mas demais batistas, luteranos, todo aquele que crê em Jesus e em sua igreja procura pregar a Bíblia com fidelidade, ministrar os sacramentos idem e aplicar a disciplina eclesial, né, com honradez, sabedoria e amor, essas pessoas estão vivendo a vida da igreja. Então, resposta para quem perguntou e para quem tem essa dúvida, qual a igreja certa? A igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, que não somente acredita na Bíblia, mas a interpreta corretamente e faz o anúncio da palavra de Deus, prega a palavra de Deus com fidelidade, submissão, amor, ama a palavra de Deus. Então essas pessoas, e amam de fato porque exercem esse amor, pregando fielmente, é um sinal, um forte sinal. Em sequência, se ela ensina corretamente, ela vai pregar. Depois de pregar corretamente, ela vai ministrar os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor também de uma forma correta. O mais próximo, mais correto, mais bíblico que ela possa fazer, ela vai batizar e celebrar a ceia do Senhor. E o batismo, nós presbiterianos aceitamos pessoas batizadas por efusão, imersão e aspersão, que é o nosso modo de batismo. Então você fique tranquilo que nós consideramos seu batismo válido. Louvado seja Deus por isso. E somos uma igreja também que oferece a ceia do Senhor a todos aqueles que são nossos irmãos. Então, se você é batista, se você é metodista, se você é luterano, e você visitar a nossa igreja, for dia de ceia, nós vamos ter uma rápida conversa com você, saber se você está em comunhão com a sua igreja e você vai tomar a ceia do Senhor, vai participar, vai comer do corpo e beber do sangue, comer, né, do pão e beber do cálice e vai comungar conosco. Nós somos a nossa igreja presbiteriana, exceto aquelas que nas seitas que ao longo da história a nossa igreja, nosso Supremo Concílio, vem colocando ali seus nomes para demonstrar a lista daqueles que nós não ministramos a ceia, que eu não vou dizer, estou dizendo aqueles que nós ministramos a ceia do Senhor. E aqui bebi um pouquinho de água. Para não pingar na Bíblia. John Knox, caneca com John Knox, patriarca
patriarca do presbiterianismo. E o fato é que, se você ama nosso Senhor Jesus, você prega a palavra de Deus com fidelidade, sua igreja assim o faz com você, né, em comunhão, você sozinho não, mas a igreja a qual você pertence, e você ministra os sacramentos com correção, e você aplica a disciplina com honradez, com amor, e para a correção e para o crescimento, do irmão, da irmã. Então você, de fato, está em comunhão conosco. Então, não é difícil responder essa pergunta: qual a igreja certa? Repetindo, a igreja certa é aquela que prega a palavra com fidelidade, ministra os sacramentos com correção e disciplina em amor aqueles que estão em maus caminhos, para os conduzir a um bom caminho, que ministra a palavra do Senhor com correção. E uma síntese disso você vai encontrar na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, o verso 15 e o 16, falando das instruções, e depois de impor, né, as mãos sobre alguém que aspira o episcopado, e ele cita, né, com imposição de mãos dos presbíteros, versículo 14, quando ele diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo foi ordenado, vem de ordem, ordenar, organizar, preparar alguém para o ministério. E no versículo número 15 diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, diz mais, para que todos vejam o seu progresso. Então, uma vez ordenado, sempre se ordenando. É como uma vez reformada, a igreja deve sempre estar se reformando. Então, os seus colegas e ainda os seminaristas que estão ambicionando ao episcopado, se preparando para a ordenação, saibam vocês que vocês devem, depois de ordenados, continuar ordenando-se, organizando-se. A ordenação é uma cerimônia muito bonita, com a imposição de mãos do presbitério, e que visa não um fim, mas o começo da nossa preparação, que é constante e a todo dia, para exercermos o nosso trabalho. E por fim ele diz assim, versículo 16: atente bem para a sua própria vida. E diz mais: e para a doutrina. Meu Deus, atentar bem para a própria vida e também para a doutrina. Qual doutrina? Dos apóstolos. E continua a palavra do Senhor: perseverando nesses deveres, diz mais, pois agindo assim você salvará, diz o texto, tanto a si mesmo, diz mais, quanto aos que o ouvem. A função da pregação fiel, a função da correta ministração dos sacramentos e a função da disciplina amorosa e séria, justa, a função desse tripé que sustenta a igreja certa para você frequentar, não é nada mais, nada menos do que função dos presbíteros. Muitas igrejas, até batistas, já adotaram um colegiado de presbíteros, governando a igreja, ensinando a igreja e cuidando da igreja dessa maneira. Mesmo que nuances da eclesiologia venham a ser diferentes, mas esses presbíteros ou anciãos estão cuidando da igreja, os presbúteros estão cuidando da igreja
do Senhor, isso desde o Antigo Testamento. Moisés não aguentava sozinho, então Jetro, seu sogro, fez aquela sugestão. Moisés acatou e isso não veio do coração de Jetro, mas do coração de Deus. Ninguém consegue ser um super-herói, o líder sozinho. Isso leva a muitas coisas, desde de ser um ditador, monocrata, a ser alguém que oprime as outras pessoas. É preciso um colegiado de presbíteros para se cuidar da igreja. E aqui vem puxando a brasa para a nossa sardinha, vem a excelência da igreja presbiteriana, que tem por nome, né, o presbiterianismo vem dos seus oficiais presbíteros. E além disso, nós somos uma igreja que luta por primar pela pregação fiel, a ministração correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina muito séria e amorosa. Então, fazendo isso, você sabe, você pode fazer uma diagnose correta de qual igreja você deve frequentar, de qual igreja você deve ali estar com os irmãos e comungar com eles e vivenciar com eles o santo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, as doutrinas da graça. Voltando à questão do decreto, perdão, mais um pouquinho de água. De volta, meus queridos, a questão do decreto, é importante nós frisarmos e nós entendermos que Deus não fez nada disso assim de uma forma à medida que as coisas foram acontecendo. Deus fez essas coisas, não. Deus as ordenou. Deus ordenou toda a história antes dela ser escrita. Eu vou concluir hoje, que tentar dar uma base muito simples para os nossos estudos que nós vamos ter à medida que as semanas sobre os decretos de Deus forem passando e nós formos explicando para vocês os decretos de Deus, a forma humilde que nós podemos aqui explicar. Vai aqui a sugestão desse livro maravilhoso do Duane Edward, Spencer, o Tulip, os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. Os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. Duane Edward, queridos, Spencer. Duane Edward Spencer. E esse livro, ele, não sei se você vai encontrar, não sei se existe ainda nas livrarias, não fiz uma pesquisa para saber. Todos nós sabemos que a tulipa, né, é o símbolo dos 5 pontos do calvinismo. E esse livro eu recomendo de uma forma assim entusiasta. Foi com esse livro, ainda a primeira edição, isso aqui foi a segunda edição, né? Então, portanto, ao menos li esse livro 2 vezes. E na segunda vez, esse exemplar aqui, à medida que concluía na leitura, já pastor, já servindo ao Senhor. E no dia 14 a propósito, agradeço a Deus, né? Os meus 30 anos de ordenação, dia 14 de junho, comemorei aqui em casa mesmo, no meu coração, 30 anos de sagrado ministério. 30 anos de ordenação, né? Mas com a licenciatura estou caminhando para o 31º ano de ordenação, de ministério. 30 anos de ordenação e o tempo somado ao tempo da licenciatura para pregar o Evangelho. Nesse tempo todo eu tenho lidado e tratado com a igreja. A igreja tem sido meu campo de trabalho, de atuação. A igreja tem sido minha vida. Eu não sou pastor de tempo parcial, sou pastor de tempo integral, com todo carinho, todo amor, toda admiração aos colegas que são
verdadeiros heróis, pois são pastores de tempo parcial e dividem a sua vida com a vida secular e o ministério. E eu, como humilde pastor de tempo integral, que nos últimos 30 anos de minha vida ordenado e quase 31 com a licenciatura, eu tenho sido pastor de tempo integral, eu fico admirado que existam pessoas que não amam a igreja. A igreja é um mistério tão lindo, pois ela reflete esse decreto de Deus em amar um povo. A salvação é individual, todos nós sabemos disso. Deus abriu o coração de Lídia, abriu o meu. Nesse livro aqui veio uma convicção, sobremaneira, mostrar a contracapa da antiga editora Paráclitos, do nosso querido Walter Graciano Martins. Deixa eu ver se eu não estou dizendo o nome dele, mas é isso mesmo, errado, né? Estou mencionando o nome dele, se bem que a tradução desse aqui foi Sabatini Lale. E o pastor Walter, ele tinha essa editora junto com a sua filha, e essa bênção de livro aqui me levou literalmente a um choro de alegria de salvação. Salvação é uma coisa, certeza de salvação é outra, e eu nunca tive tanta certeza de salvação quanto no dia que terminei a leitura desse pequeno, mas maravilhoso livro. Não era agora um calvinista teórico, mas naquele dia eu fui um calviniano prático, um calvinista prático. Senti em meu coração a alegria profunda de ser salvo. Chorei, chorei, chorei. Foram momentos que, quando as lágrimas podem ser doces, lágrima todo mundo sabe que é salgada, né? Mas as lágrimas podem ser doces no sentido metafórico de que meu coração foi inundado por um sentimento maravilhoso, avassalador, tremendo, de certeza da salvação. E que, graças a Deus, esse sentimento nunca me deixou. Eu já o tinha antes, só não percebia essa visitação na plena da convicção de que Deus me escolheu em Cristo e no Senhor Jesus. Ele, o poder do seu Espírito, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, Deus o Pai que planejou a minha salvação, Deus o Filho que a executou e Deus o Espírito Santo que a aplicou, me incorporaram ao corpo que é a igreja. Vocês entenderam? A salvação individual é essa maravilha, e é mais maravilhosa ainda se algo pode ser mais maravilhoso do que a salvação, é a salvação na igreja, é a salvação no corpo, é a salvação exercida e vivenciada a cada instante da vida de um cristão. É ele ter a certeza que ele não é só um indivíduo salvo, ele faz parte, ele como indivíduo salvo, ele faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da junção de todos aqueles que são os tijolinhos espirituais que formam esse edifício dos salvos de todas as eras, de todos os tempos, salvos em Cristo, no sacrifício do Calvário, no sangue por ele derramado na cruz do Calvário, nessa, como diz, não é? O Apocalipse. É uma última referência nesse nosso trabalho de hoje, o Apocalipse. O 13º capítulo do livro do Apocalipse, o versículo 8, a parte B. Escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação
do mundo. Para contextualizar, você lê o versículo todo e adorá-la-ão, vão adorar a besta, né? Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E essa besta que emerge do mar, que a partir do versículo 11 é a besta que emerge da terra, mas a partir do versículo 1, a besta que emerge do mar vai ser adorada por todos aqueles que não são eleitos, por todos aqueles que não são predestinados, por todos aqueles que não são conhecidos para a salvação por Deus, conhecidos, portanto, predestinados e eleitos, não no sentido que Deus sabia, mas porque Deus quis fazer assim. Esse é o grande diferencial. Duane Edward Spencer era um querido metodista que, em meio à teologia wesleyana, arminiano-wesleyana, conheceu as doutrinas da graça, nelas creu, passou por alguns problemas, sempre passa, né? Tanto um lado quanto do outro, mas ele nunca perdeu o amor por seus irmãos arminianos. Eu também amo a todo arminiano e oro e peço que Deus os abençoe, mas como calvinista, eu amo as doutrinas da graça e descobri como o Duane descobriu aos 3 meses de convertido que o Senhor Jesus morreu por mim desde a fundação do mundo. Vejam bem o texto que nós acabamos de ler. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E não a morte que o deixou na dependência da minha aceitação, mas a morte eficaz, a graça irresistível, esse poder de Deus que alcança todo o escolhido e o traz cativo a Cristo, dependente de Cristo, salvo por Cristo, total e absolutamente perdoado. Que alegria! E é uma alegria que eu quero para todos. Todos os eleitos vão chegar a esta alegria. O Senhor Jesus não vai falhar. Todos eles vão chegar ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. Não é obrigado ninguém a ser calvinista, mas é obrigado a todos os eleitos. Todos os eleitos serão cristãos. Isso é uma verdade que nós não podemos fugir dela. Então, volto a recomendar o Tulip. Se você encontrar em algum sebo, se existir ainda em alguma livraria, se existir uma nova edição, adquira e você vai ter uma experiência com Deus assim profunda e também tremenda. Com relação à nossa igreja presbiteriana, eu faço aqui a recomendação de um livro que é um verdadeiro tesouro. A Igreja de Cristo, do Bannerman, James Bannerman, e é um dos livros mais importantes eu digo assim, é o mais importante livro para qualquer pessoa que quer se esclarecer sobre a eclesiologia presbiteriana, como a pessoa de fato se identificar como presbiteriano com propriedade. Tem muitos outros livros bons, Sistema Presbiteriano, tem muita coisa boa aí para você ler e conhecer sua fé presbiteriana, se você é um presbiteriano. Ou se você quer tornar-se um presbiteriano, você é um cristão, ama o Senhor Jesus, mas quer escolher a igreja presbiteriana para você servir a Deus, vai aqui a indicação, A Igreja de Cristo, um livro maravilhoso, um clássico, e um clássico mesmo, né? A sua primeira edição dista de 1868, 1868. E foi lançado e em 2019 reimpresso
A minha edição é de 2019, a primeira reimpressão, não, segunda reimpressão, se eu não me engano. O fato é que nas boas casas do ramo fica aqui a recomendação, a Igreja de Cristo, uma obra, né, completa, né, para você conhecer bem a Igreja Presbiteriana. Uma dica da melhor obra, em minha opinião, mais completa. Existem muitas outras, tem ali o Cristão Presbiteriano ali em cima, tem Calvinismo na Prática, tem muita coisa boa no mercado para, se a pessoa se interessar por saber qual a igreja certa. Mas finalizando com esse decreto de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para redimir o seu corpo, resgatar sua noiva, salvar sua igreja, esse Senhor e Salvador Jesus escolheu a sua igreja desde antes da fundação do mundo, todos os tijolinhos, todas as partes, e esse Senhor quer que sua igreja se expresse no mundo com a pregação fiel, a ministração dos sacramentos, das ordenanças de forma fiel e a aplicação também fiel da disciplina justa e em amor, para que todos nós possamos, todos nós cristãos, crentes em Jesus, irmãos no Senhor, possamos ser bem tratados, bem cuidados. A disciplina, ela trata disso, do cuidado que a igreja deve ter com cada um de nós, aparando as arestas, nos exortando, nos encaminhando, nos discipulando, nos moldando. O Espírito Santo nos molda através desse poder das chaves concedido à igreja, de nos exortar e de nos recolocar no caminho. Então, repetindo os sinais de uma igreja que o Senhor Jesus amou e a si mesmo se entregou por ela, os sinais são fiel pregação da palavra de Deus, correta aplicação, aliás, correta ministração dos sacramentos, batismo e ceia, e aplicação justa e amorosa da disciplina. Que Deus abençoe você. Se você está procurando uma igreja que ela possa te pregar o evangelho com correção, ministrar os sacramentos e cuidar de você de forma disciplinar, você pode encontrar numa igreja presbiteriana perto de você. Que Deus te abra o coração, ou Deus abriu o teu coração para Jesus, você quer frequentar outra igreja, fica aqui a recomendação às igrejas batistas reformadas ou qualquer igreja bíblico reformada, herdeira da reforma, num lugar perto da sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Queridos, vocês de nossa igreja aqui, amanhã à noite nós teremos mais uma reunião de oração com estudo bíblico doutrinário. Todos estão convidados a partir das 7h30 da noite, 19h30, em nosso lugar de adoração, no nosso templo. Todos estão convidados. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir, com mais um semanário de oração. Um grande abraço, um forte abraço. Como sempre, o reverendo Augusto termina, o seu trabalho e diz sempre assim, um forte abraço. Então, um forte abraço, pastor Augusto, um forte abraço a toda a sua família, um forte abraço, Aldo, um forte abraço, irmã Marlúcia, um forte abraço, irmã Mônica, um forte abraço a todos. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Até semana que vem, se Deus permitir.